Olá, filhos e descendentes. Quem vos fala é Enki. Fui um dos Anunnakis responsáveis pela criação, ou melhor manipulação, do que já existia de humanoides em vosso planeta para o estágio atual de vocês Homo sapiens. Pertenço a um grupo de seres do sistema estelar que vocês denominam Pleiades. Pertenço à família de Anu, que era um político desse sistema e que por questões políticas teve que se mudar para um planeta errante que foi colocado na órbita do vosso sistema solar com o nome de Nibiru. Viemos ao vosso planeta com naves na época pouco mais adiantadas das que vocês podem produzir secretamente na atualidade de vocês há cerca de 490 mil anos do vosso tempo, embora as primeiras visitas datem de 515 mil anos do vosso tempo. A Terra era um mundo que pertencia à área de influência dos sirianos de Beta e de outras comunidades sirianas, além de já terem estado na Terra outras comunidades estelares de diversos sistemas estelares, incluindo Arcturianos, Pleiadianos de área, Veganianos, Altair 4 e 6, Capelinos e outros seres de outras galáxias. Na ocasião que chegamos à Terra foi pela simples razão de que as órbitas de Nibiru com a Terra proporcionavam tal facilidade, além de na Terra existirem matérias-primas muito importantes para nosso planeta que vivia com desequilíbrios ambientais. Sempre fomos um povo guerreiro, somos de uma linhagem de Pleiades de seres reptilianos com a mistura do genoma humano, que foi originalmente criado e desenvolvido no sistema de Vega por seres muito acima da nossa capacidade na época, isso há muitos milhares de anos. Talvez cerca de 6 bilhões pela contagem de tempo limitada de vocês. O tempo como vocês o entendem não existe dessa forma, por isso os valores não podem ser considerados de forma linear, mas podem servir como um parâmetro equivocado inicial para que vocês possam se situar dentro do jogo cósmico que todos estamos jogando e participamos de alguma forma. Não temos opção, pois uma vez dentro do universo, fazemos parte desse jogo e desse sistema de energias do fluxo do tempo e do espaço, em centenas de realidades em paralelo. Devido à nossa origem reptiliana, acabamos tendo diversos conflitos armados com outros povos, dentro de Pleiades e fora dela, como no caso do quadrante nas proximidades de Aldebaran de Touro e de Rigel de Orion, a maior parte por conquistas de planetas e questões de ordem racial e egocêntrica, devido a diversos aspectos de ordem política que estavam sendo sustentadas pelos diferentes grupos de poder tecnológico dentro da vossa galáxia e de outras dentro do que os confederados denominam de universo Teta. Estou me comunicando com vocês através do canal Yaslonias, pois ele nos procurou e permitiu que pudéssemos nos explicar acerca de muitas coisitas erradas do passado e de enganos severos que geraram a atual situação da vossa civilização. Erros cometidos com base na política desequilibrada e egocêntrica do nosso povo e da postura social que Pleiades sustentou durante milhões de anos dentro de suas diversas famílias. Cada família representa um povo com seus planetas e sua própria tecnologia. O sistema nebular de Pleiades possui mais de 300 famílias diferentes em distintas vibrações dimensionais e nas próprias dimensões e níveis de cultura que isso representa. O universo possui muito mais vida do que vocês pensam. De forma equivalente ao vosso planeta Terra, que possui vida em tudo e em todas as partes, desde insetos, micro-organismos e vida mais complexa. O mesmo ocorre com o universo. A vida existe em toda a estrutura do átomo e portanto do universo, além de planetas e estrelas, muitas das quais nós não entendemos ainda, mas sabemos que existe. Esse foi um dos maiores erros do nosso passado, não respeitar as diversas formas de vida, pois achávamos que estávamos acima delas. Os povos acima de nossa cultura e tecnologia que são denominados de confederados intergalácticos e interdimensionais não nos deram as devidas diretrizes e deixaram que nós aprendêssemos sozinhos. E nesse ínterim a guerra e a destruição foi parte do aprendizado, pois fomos criados por seres guerreiros com finalidades de pesquisa bélica e genética sem amor, ou sem harmonia, como seria a melhor forma de expressar o que gerou a nossa forma bélica e egocêntrica de ser. As antigas experiências genéticas de misturas de genomas é parte do desenvolvimento e crescimento do universo até o ponto que nós Anunnakis o entendemos e temos entendido com a ajuda de seres etéreos ou ascensos de outros universos que estão se comunicando com a nossa civilização depois que a quarentena foi inserida em vosso planeta e nos aprisionou junto a ele. A nossa prisão nos permitiu entender muitos aspectos das reações bioquímicas da alma, pois fomos obrigados a participar das nossas criações e das mutações que realizamos em vocês. O vosso planeta Pé, onde sabemos é muito mais velho do que se imagina, mesmo pelos cálculos de vocês. Ele já possuiu muitas civilizações de diversas raças, muitas não humanas, e muitas dessa linhagem, deixadas pelos sirianos e outras civilizações ainda mais antigas. Não temos alcance para saber de tudo, pois estamos presos à vossa malha e sabemos aquilo que nos é permitido para que possamos recuperar o que realizamos e dessa forma ajudar no desenvolvimento de nossa civilização e da de vocês. Estamos intimamente ligados pelo karma, por assim dizer.
As interferências que realizamos com algumas formas humanas que encontramos há cerca de 500 mil anos, foram mutiladas por nós para servirem de escravos para nossos interesses, portanto interferimos na linha evolutiva, algo proibido pelo Conselho da Federação Central de Pleiades e pelos outros grupos. Mas como não existia controle, fizemos aquilo que em nosso egocentrismo considerávamos natural. Dentro da nossa sociedade, raças inferiores próximas a animais, não tinham o direito à vida e à liberdade, pois nos considerávamos superiores. Isso foi herdado dentro da nossa sociedade, devido à forma como fomos criados. A nossa raça reptiliana é oriunda de antigas raças guerreiras dos antigos tempos de Verga e Rigel e de outros universos. Não temos as informações completas, mas sabemos que dentro da espécie reptiliana o aspecto predador é um fator muito intenso. Nós Anunnakis somos uma derivação dessa espécie, misturada com dezenas de outras no transcorrer dos íons estelares. Provavelmente a nossa espécie venha de uma outra galáxia em outro universo. Sei que as informações sobre isso pertencem a outras esferas acima da nossa perspectiva, como o próprio Easlonias nos informou, pois ele tem conversado muito e revelado muito sobre as nossas realidades paralelas em outros universos a partir do aspecto monádico. Desde que fomos colocados em quarentena, temos aprendido muito com o sofrimento da humanidade e vemos o reflexo de nossas atitudes desde as nossas guerras estelares dentro dos nossos genes, que vocês herdaram. Sim, uma grande parte dos nossos genes está presente em vocês, portanto vocês também têm a genética reptiliana e de outras formas de vida, assim como nós Anunnakis possuímos. Por essa razão outras formas de vida, como as que vocês no momento identificam como Grais, Zeta Reticuli, Chopats, Mercabianos entre alguns dos que fazem pesquisas com vosso DNA, são na verdade antigos concorrentes de tecnologia e experiências na Terra desde a nossa chegada nela. O vosso planeta e sociedade foi um palco de experiências de diversos seres em momentos distintos da linha temporal de vosso planeta, diferentes realidades que se uniram devido à nossa capacidade de movimentação pelas diferentes linhas vibracionais da fisicalidade. A maior parte dos seres estelares podem transpassar de uma realidade vibracional para outra, de forma distinta ao que vocês acham que são as dimensões estelares entre cada universo. Existem as vibrações de oitavas vibracionais, que são uma realidade paralela à outra, dentro de uma mesma realidade dimensional. Mas as dimensões já é outra estrutura molecular dentro das diferentes realidades dos universos que se unem entre si. Posso lhes explicar que cada dimensão possui centenas de vibrações, que são por onde nós Anunnakis e os Pleiadianos nos locomovemos entre as diferentes linhas do tempo. O mesmo é realizado por muitos seres, por esse motivo a linha de tempo de vocês não bate com a realidade dos fatos que ocorreram em diferentes planos vibracionais do vosso planeta. Muitas realidades paralelas com os sirianos ocorreram em paralelo à nossa existência e domínio em vosso mundo, assim como muitas outras raças foram criadas por outros seres dentro das manipulações que eles realizavam da mesma forma que nós Anunnakis achávamos ser correto. A questão da ética, como vocês a colocam e entendem na atualidade, foi uma das maiores violações dos povos estelares. A ética foi inserida em vocês para procurar controlar vocês e evitar que cometessem os mesmos erros que nós e outros povos do passado relativo de vocês. Os povos dos planos estelares que vocês foram ensinados a denominar de deuses pertencem a diversos povos. É verdade que nós Anunnakis nos demos uma posição de destaque, pois queríamos manter essa posição devido à nossa proximidade com o vosso planeta e a proteção política que os sirianos davam ao povo de Pleiades ariano e suas ramificações. Muitos fatores da política estelar seriam complicados de serem expostos dentro de uma linha clara para vocês, mas na realidade chegou o momento de que parte dessa verdade seja revelada. Por essa razão procurei as Lônias para dar início a uma série de revelações sobre a nossa atuação e sobre os nossos interesses sobre a humanidade e sobre a nossa origem estelar e do porquê foi permitida tanto abuso com a humanidade, tanto da nossa parte como da de outros povos. Inicialmente a questão da ética e da expansão dos impérios estelares desenvolvia uma linha própria de interesses entre cada povo e a busca da liderança tecnológica e independência em relação aos grupos filiados à Federação Interestelar e às diversas casas de comércio. Cada grupo desses buscava de forma secreta burlar as diretrizes da federação que tinham sido herdadas dos seres de outras dimensões superiores da referida Confederação Intergaláctica. Seres que se diziam serem os semeadores do universo visível e invisível. Sabíamos que isso era uma grande possibilidade, frente à tecnologia que nós já utilizávamos, que estava à frente de muitos outros povos, e sabíamos da tecnologia dos sirianos que era bem superior à nossa. Por essa razão se dava crédito e ao mesmo tempo se tentava esconder as tarefas e atividades que não estavam de acordo com as diretrizes de não interferência e de não abusar do poder. Como cada grupo estelar dentro de seu crescimento pessoal e individualista agia da mesma forma, conseguimos durante milhares de eras do nosso tempo enganar a Confederação. Mas somente com o tempo nos demos conta que estávamos na verdade nos enganando a nós mesmos e atrasando o nosso processo evolutivo e entendimento das leis maiores do que podemos denominar de Deus absoluto.
Intrigas e mentiras eram parte da estrutura colonial. Enlil era o meu opositor político pela herança direta do poder. Éramos irmãos de sangue por parte de pai, mas isso nos tornou inimigos em muitas situações. Por outro lado, dentro das Pleiades tínhamos muitos inimigos e concorrentes políticos fortes. Por essa razão o exílio em Nibiru era muito vantajoso e estratégico, pois podíamos manter nossas atividades fora da vista e auditoria dos grupos internos de vigília. A nossa família tinha poder e foi na ocasião muito conhecida dentro dos círculos de colonização dos grupos centrais nas proximidades de Orion, mas isso gerava disputas importantes que nos colocavam em guerras sem sentido pelos planetas na região central da grande nebulosa de Orion e da estrela de Vega, que representava o ponto de partida para muitas das raças geradas há milhares de íons. Isso inclui parte do genoma original da espécie humana ariana primordial da estrela de Vega, que foi um ponto político de suma importância. Eu mesmo me utilizei no processo colonial da Terra de muitos nomes em diferentes povos e épocas, para poder manter o poder e garantir a existência da forma humana, pois em alguns momentos Enlil foi totalmente contra o desenvolvimento e a inteligência humana, pois para ele vocês eram apenas escravos. O que para mim também, mas o carinho pela vossa espécie e como geneticista especializado na coesão de genes de diferentes parâmetros, acabei sendo responsável pelo desenvolvimento de muitas de suas capacidades, sendo que a maior parte delas foi mutilada, para que vocês não pudessem nos superar em inteligência e percepção da verdade que existia atrás de nossa vergonhosa estrutura egoísta. Outra parte importante dentro da manipulação da humanidade foi a minha familiar Inanna ou Star, como também foi conhecida por vocês. Eu mesmo já fui chamado de Ave em alguns momentos, assim como outros. Na verdade foi proibido a pronúncia dos nossos verdadeiros nomes depois das guerras entre a nossa família. Meu filho Marduk, que já em outra realidade foi responsável pela destruição do planeta Maldek, gerou a segregação racial do vosso planeta e a estrutura atual de guerras e destruição. A nossa desunião familiar acabou por gerar a desunião de uma raça inteira. Os outros grupos de poder acabaram tendo questões similares e quando perceberam o nosso abuso e extravagâncias, levaram parte de seu povo para as partes internas da Terra ou para outros mundos mais afastados. Atualmente o nosso povo está dividido entre duas fações distintas, uma rebelde que ainda quer o poder e a outra que percebeu os erros do passado e que está ajudando no despertar da humanidade. No entanto, para isso nos desmembramos em centenas de partículas humanas e estamos ajudando os outros grupos em ativar a verdadeira memória cósmica de vocês. O número eleva de séries de outras raças e grupos estelares estão ajudando para que vocês possam despertar para o que está por vir dentro da nova realidade de energia consciencial. Somos muitos e estamos mesmo dentro da quarentena ajudando. No entanto, ainda existem grupos rebeldes de Anunnakis que querem a destruição do poder da humanidade para dominar e com isso mostrar à Confederação e à Federação que a colônia Terra ainda pertence aos Anunnakis de Marduk e a seus interesses pessoais. Existem milhões de entrantes na Terra no momento, ajudando no despertar da humanidade e outros em aumentar a confusão e desentendimento entre os diferentes povos. Por essa razão estou solicitando a abertura desta linha de comunicação com a captação de Asloias para poder ajudar a divulgar parte do que me é permitido, pois muitos outros povos está ajudando. Percebemos os nossos erros e estamos procurando ajudar. Ainda não entendemos de toda a magnitude das nossas atitudes dentro da varredura de expressão cósmica, mas já entendemos que não podemos interferir no desenvolvimento de uma sociedade. Por essa razão busco ajudar em parceria com parte de minha família e os discípulos de Anu para dessa forma poder ajudar a despertar o maior número de pessoas. Como da mesma forma que guiei Noé no passado, gostaria de poder ajudar a guiar vocês que estão de coração aberto. Mas lembrem-se, existem muitos farsantes e o meu povo está dividido. Não confiem na estrutura Anunnaki, pois ela ainda se baseia no poder pelo poder. Muitos estão a canalizar parte de nosso povo e líderes que buscam enfraquecer a psique humana. Portanto, os testes já começaram dentro de cada um de vocês ao lerem esta matéria e fazerem uma linha de raciocínio com outras coisas escritas no passado. Lembrem-se que fomos um povo orgulhosos e vaidoso e isso não se perde de um dia para o outro. Por essa razão entendo a desconfiança de vocês à minha pessoa e aos de minha família, mas mesmo assim está dentro do nosso propósito ajudar ao despertar e entendimento da verdade que ocorreu com vosso mundo. Foram muitos os que mexeram nisso, mas aos poucos a verdade será revelada em livros e captações psíquicas de vocês. Por essa razão não acreditem em tudo, sejam cautelosos. Essa foi uma das condições impostas por Asloias para poder me comunicar com vocês através de sua energia. Portanto, meditem e deixem que entre dentro de sua alma para lhes contar a verdade sem hologramas. Através do amor e da paz que irei projetar dentro de vocês, caso contrário são falsos registros dos opositores. Aguardo o contato com vocês. Fico no aguardo. Enquire Nibiru, através de Asloias Rodrigo Romo, 22 de junho de 2008, São Paulo, Brasil. Olá, filhos e descendentes.
Quem vos fala é Enki. Fui um dos Anunnakis responsáveis pela criação, ou melhor manipulação, do que já existia de humanoides em vosso planeta para o estágio atual de vocês Homo sapiens. Pertenço a um grupo de seres do sistema estelar que vocês denominam Pleiades. Pertenço à família de Anu, que era um político desse sistema e que por questões políticas teve que se mudar para um planeta errante que foi colocado na órbita do vosso sistema solar com o nome de Nibiru. Viemos ao vosso planeta com naves na época pouco mais adiantadas das que vocês podem produzir secretamente na atualidade de vocês há cerca de 490 mil anos do vosso tempo, embora as primeiras visitas datem de 515 mil anos do vosso tempo. A Terra era um mundo que pertencia à área de influência dos sirianos de Beta e de outras comunidades sirianas, além de já terem estado na Terra outras comunidades estelares de diversos sistemas estelares, incluindo Arcturianos, Pleiadianos de Área, Veganianos, Altair 4 e 6, Capelinos e outros seres de outras galáxias. Na ocasião que chegamos à Terra foi pela simples razão de que as órbitas de Nibiru com a Terra proporcionavam tal facilidade, além de na Terra existirem matérias-primas muito importantes para nosso planeta, que vivia com desequilíbrios ambientais. Sempre fomos um povo guerreiro, somos de uma linhagem de Pleiades de seres reptilianos com a mistura do genoma humano, que foi originalmente criado e desenvolvido no sistema de Vega por seres muito acima da nossa capacidade na época, isso há muitos milhares de anos. Talvez cerca de 6 bilhões pela contagem de tempo limitada de vocês. O tempo como vocês o entendem não existe dessa forma, por isso os valores não podem ser considerados de forma linear, mas podem servir como um parâmetro equivocado inicial para que vocês possam se situar dentro do jogo cósmico que todos estamos jogando e participamos de alguma forma. Não temos opção, pois uma vez dentro do universo, fazemos parte desse jogo e desse sistema de energias do fluxo do tempo e do espaço, em centenas de realidades em paralelo. Devido à nossa origem reptiliana, acabamos tendo diversos conflitos armados com outros povos, dentro de Pleiades e fora dela, como no caso do quadrante nas proximidades de Aldebaran de Touro e de Rigel de Orion.